Já pensou você chegar para morar aqui na Flórida e essa daqui ser a sua primeira casa e ainda por cima nesse condomínio? Tá bom, né? E nesse vídeo aqui eu vou te falar quanto que custa morar na Flórida em 2024, mais especificamente em Orlando. E inclusive eu vou te falar quanto que custa o aluguel dessa casa aqui. A gente vai falar sobre mercado, alimentação fora de casa, aluguel, energia, internet, celular. Vamos falar sobre carro, seguro de carro e vários outros gastos que você vai ter quando você vier morar aqui na Flórida. E no ano passado, quando eu gravei esse vídeo, eu falei sobre alguns perfis de famílias diferentes, como o queridinho de muitos, que é o solteiro do perrengue, que obviamente não vai precisar morar nessa casa aqui, e que nem precisa de uma garagem desse tamanho aqui, muito menos de um quintal desse tamanho aqui com essa privacidade. Eu falei também sobre casais sem filhos e casais com um filho, então vamos manter esses perfis aqui. Quem tiver mais filhos é só acrescentar um valor no final. E olha que legal, pessoal, quando você vem aqui nos Estados Unidos, você aluga uma casa, ela já vem com a cozinha toda mobiliada, isso daqui acontece no país inteiro. É muito comum você encontrar pia dupla, sempre vai ter um lava-louça para você não ter que se preocupar com isso. Geladeira, olha o tamanho dessa geladeira, a casa acabou de ser construída, primeiro morador. Eu vou inclusive falar sobre quanto que custa alugar essa casa aqui, mas imagina, você aluga a casa, primeiro morador, e ela ainda vem... Opa, tá. Mas imagina, você aluga a casa, primeiro morador, e ela ainda vem com uma geladeira desse tamanho aqui, 2 portas. Tá bom ou não tá? As casas, então, elas já vêm equipadas com todos os armários da cozinha, vem com micro-ondas. Olha o tamanho desse micro-ondas, para vocês terem uma ideia. Gigantesco. Mas antes de você entrar nos gastos mensais, que são o foco desse vídeo, quando você chega nos Estados Unidos, primeiro você vai ter que lidar com aqueles gastos iniciais. Aqui eu estou falando de aluguel de hotel, enquanto você não encontra uma casa, aluguel de um carro, enquanto você não compra o seu. Eu estou falando de restaurante, enquanto você não tem uma estrutura que te permita gastar menos. Eu estou falando do depósito do aluguel, que você tem que dar de 1 a 3 meses, quando você entra num apartamento, como se fosse uma garantia de que você tem como lidar com aquele compromisso. Então, para todos esses gastos aqui, que não são foco desse vídeo, eu fiz um outro vídeo que vai ficar na descrição, caso você queira ver, que fala sobre todos os gastos iniciais. Nesse vídeo eu vou falar sobre os custos mensais, uma vez que você já está estabilizado no país, beleza? E depois que você acabar esses gastos iniciais, você vai entrar numa rotina onde mês a mês você vai ter aquelas mesmas contas para pagar. E esse é o grande foco desse vídeo, que é o quanto uma família gasta para morar na Flórida atualmente, para morar nessa casa aqui, por exemplo. Como eu não conheço o padrão de vida de vocês e tudo isso é muito particular, eu vou sempre falar alguns valores médios e na tela vai aparecer um valor máximo e um valor mínimo. Tudo isso, é óbvio, pode ser extrapolado, né? Se uma pessoa quiser viver de forma incrivelmente luxuosa, ela consegue, vai gastar uma grana, vai, mas vai ter acesso também a uma vida que os outros não teriam. Então, por favor, entendam que tudo isso daqui pode ter suas variações. Então vamos falar de aluguel. Um solteiro, ele pode chegar aqui nos Estados Unidos e alugar tanto um quarto, como ele pode alugar um apartamento de um quarto só. Se você for alugar um quarto, você vai gastar aí a partir de $750. Agora imagina você alugar um quarto numa casa como essa, onde você vai ter aqui o seu closet, um quarto desse tamanho aqui, banheiro privativo. Dá uma olhada nesse banheiro aqui, me fala se ele não tá bom demais para você. Ele tem até um segundo closet aqui dentro e tem também um box com vidro, que nos Estados Unidos não é a coisa mais comum que tem. Se você quiser alugar, por exemplo, um apartamento como solteiro, você pode. Você vai gastar aí até uns $1.700, mas eu diria que na média você consegue alugar um apartamento de um quarto por cerca de $1.200, $1.300, que seja mais simplesinho, mas que tenha tudo que você precisa. Assim, filho pode fazer a mesma coisa, pode alugar um quarto só para si, vai ser um pouco mais caro, porque a gente está falando de 2 pessoas, talvez uns $900. Dá para alugar também um apartamento mais luxuoso, pode chegar até $2.200, por exemplo. Ou pode alugar um apartamento ali de um quarto, um pouco mais tranquilo, mais ou menos por cerca de $1.500, com um pouco mais de conforto do que uma pessoa sozinha alugaria, talvez. Já um casal com um filho ou mais vai precisar de um apartamento de pelo menos 2 quartos. Aí é sensato pensar de $1.400 a $3.000. Eu diria que $1.800 aqui em Orlando você consegue achar um apartamento de 2 quartos bacana. Se você quiser casa, o preço pode subir um pouquinho. E aí vamos falar de energia, inclusive eu queria mostrar para vocês como funciona o ar-condicionado central aqui nas casas. Então toda casa vai ter um cantinho como esse daqui, às vezes tem até 2, dependendo do tamanho da casa, onde você tem esse ar-condicionado, se liga no tamanho, ele é todo ligado na casa inteira, então ele vai literalmente gelar a sua casa como um todo, e você vai ter uma vida muito, mas muito boa, viu? E é legal porque aqui você vai perceber que as casas, elas têm uma vedação maravilhosa. Se você for olhar aqui, é um vidro extremamente protegido para troca de calor, então o ar-condicionado ele fica realmente preso dentro da casa e você não tem que se preocupar
com isso, por isso que a energia é tão eficiente. Aqui você consegue ter um ar-condicionado ligado o dia inteiro sem gastar tanto, porque aquele ar-condicionado ali ele vai conseguir gelar a casa inteira. Quando ele baixa a temperatura, e você consegue controlar a temperatura por aqui, por exemplo, da casa inteira, o ar ele fica preso e você não tem mais que se preocupar. E aí o ar-condicionado ele se autogerencia, né? Ele não precisa ficar a todo vapor o dia inteiro, porque essa vedação aqui das janelas ela vai garantir que ele atue com o máximo de eficiência e você acaba pagando uma conta que é muito sensata. Eu vejo pessoal falando, às vezes o pessoal que tem um ar-condicionado na casa, dizendo que no Brasil eles estão pagando 400, 500 reais por causa de um ar-condicionado que liga só à noite na hora de dormir. Isso é absolutamente impensável. Aqui é realmente diferente. O solteiro, quanto casal sem filhos, eles não precisam se preocupar muito com isso se eles alugarem um quarto, porque muitas vezes o valor do aluguel já inclui energia, então você não vai ter esse gasto. Já um solteiro que alugar um apartamento de um quarto, ele vai gastar, dependendo da época do ano, né? Porque no verão você gasta mais ar e no inverno você gasta menos ar, de 70 até 130 dólares por mês. Um casal sem filho, e aí imaginando que ele pode alugar um apartamento um pouquinho maior, com um pouco mais de conforto, ele pode gastar de 120 a 190 dólares, porque já são duas pessoas, já consome um pouco mais também. E um casal com filhos, imaginando que ele tem uma casa desse tamanho aqui, por exemplo, imagina, isso daqui é só a cozinha e a sala, você ter essa casa refrigerada 24 horas por dia, acordado, dormindo, você dentro ou fora de casa, por até 210 dólares no verão. Isso é completamente impensável, ainda mais quando você imagina que o americano ele ganha em dólar, então não tem que converter. No inverno, que a temperatura dá uma baixada, a energia ela vai cair para uns 120 dólares até para uma família com filhos. Lembrando que isso tudo eu estou falando que aqui a maioria dos fogões eles são elétricos, então não se precisa gastar dinheiro com gás. Tem lugares sim que vão precisar gastar com gás, talvez casas mais no norte. Eu já vi pessoas que têm aqui na Flórida casa com gás, o que é bem comum, pelo menos até onde eu sei, e que gastavam até 40 dólares por mês, mas basicamente essa conta ela vai pegar tudo na sua casa, inclusive o seu fogão, lava-louça, máquina de lavar, tudo incluso. Coisa que eu esqueci de falar, tá? Esse daqui é um quartinho que você tem a entrada para máquina de lavar e secar. Tem muita casa que já vem com as duas embutidas, outras, algumas mais modernas, não vêm, mas já vem tudo certinho para você poder colocar. Então esse aqui é um quartinho que ele é feito só para isso. Já tem as prateleiras, você vem, coloca as duas máquinas aqui, acabou o assunto. Quando a gente fala em internet, o solteiro e o casal sem filhos que alugariam um quarto não vão precisar ter esse gasto, porque já tem incluso no aluguel também. Já o pessoal que for alugar um apartamento ou for alugar uma casa vai gastar aí de 50 a 70 dólares numa internet boa mesmo para sua casa. Os dois gastos importantes que você pode estar se perguntando são condomínio, mas aqui quando você paga o aluguel, o condomínio já está incluso. E a gente pode falar também sobre a água e esgoto. Normalmente você também não paga, mas quando você tem que pagar, vai ficar em torno de 35 dólares por mês. Só essa casa aqui que a gente acabou de ver, se você quiser, eu posso fazer um outro vídeo mostrando como que você pode alugar casas como essa. Vir visitar igual eu fiz aqui, sem precisar de corretor nem nada. É uma mão na roda e ele pode te ajudar na sua primeira casa. Deixa um comentário aqui embaixo que se vocês quiserem eu faço um vídeo só mostrando como que é o processo de alugar e visitar uma casa por esse site. Mas essa casa aqui, ela tem 4 quartos, uns 200 metros quadrados de área construída. Ela vale tanto para famílias com um filho só, porque você pode deixar um quarto para hóspede, você pode colocar um quarto como escritório, um quarto para um filho, um quarto para o casal. Serve também se você tiver mais pessoas na família, até se você tiver 3, 4 filhos, dependendo da idade, podem compartilhar quarto. Então é uma casa muito, muito, muito boa. Vocês viram que tem uma vista privativa lá no fundo, ela é sensacional. O aluguel dessa casa aqui está 2.450 dólares. 2.450 dólares. E sabe uma curiosidade? Essa casa aqui eu vim visitar ela há uns 2 meses e pouco, ela não foi alugada ainda. Na época que eu visitei ela, eu estava procurando um lugar para eu poder me mudar e pegar uma casa um pouco maior. Mas olha que interessante o que aconteceu. Eu vim aqui com a minha esposa e com o meu filho, e quando nós chegamos aqui, o meu filho tinha um brinquedinho, que era uma faquinha de madeira, e ele perdeu, a gente não sabia onde, porque nós vimos várias casas. E hoje, eis que eu chego 2 meses depois nessa casa, que não foi alugada ainda, ou seja, tem oferta de casa pra caramba aqui em Orlando. Chego na casa e na bancada da cozinha tá o quê? A faquinha de madeira que meu filho fez. Ele pegou 2 madeirinhas aqui e juntou para poder fazer uma faquinha para ele brincar. É um objeto que muitas pessoas poderiam confundir como lixo, mas eles tiveram cuidado de guardar e deixaram na bancada da cozinha porque sabiam que era de alguém. E por 2 meses, várias pessoas passaram nessa casa, olharam ela e ninguém, absolutamente ninguém, pegou a faquinha do meu filho. Eu voltei aqui hoje e tive a grata surpresa de encontrar, ele vai ficar feliz pra caramba. Eu vou dirigindo aqui, a gente vai batendo um papo. Essa casa que eu acabei de olhar fica num condomínio recém-construído, tem menos de 4 meses, eu acho, aqui em St. Cloud, no sul, à direita de Orlando. É um condomínio bem novo, todas as casas aqui são novas, todas são primeiros moradores. E ela tá para alugar, mas ainda ninguém alugou, ou seja, talvez ela ainda esteja cara para os preços da região, que é bom pra caramba. É importante ter celular, né? Percebam que aqui
tudo você precisa de conectividade, então Orlando é muito grande, você não vai conseguir dirigir aqui só de cabeça, tem muito lugar, é tudo muito longe, precisa de carro, não tem jeito, precisa de celular também. O celular primeiro, solteiro vai conseguir gastar aí de 40 a 70 dólares talvez, e um casal dá para pensar em 90 a 110, onde cada pessoa que você queira adicionar, caso tenha filhos mais velhos, você vai subir aí uns 30, 40 dólares por linha. Tudo isso é óbvio, né? Com planos ilimitados e enfim. Em relação a carro, a gente vai olhar por unidade do carro, então os 3 grupos vão ser bem parecidos. É claro que o tamanho da família pode demandar um modelo um pouco maior, mas aqui nos Estados Unidos os carros são tão grandes, vocês vão entender quando vocês vierem para cá. Não existe Gol aqui nos Estados Unidos, não existe esse tipo de carro hatch pequenininho. Nem sei se eu já vi alguma vez, devo ter visto, mas não lembro. Via de regra, se você alugar naquele tal do Buy Here, Pay Here, você pegar um carro 2020 mais ou menos, um carro relativamente novo. Claro, né, se você comprar o carro à vista, não vai ter a parcela mensal. É menos um custo para você que já estiver planejando comprar um carro à vista de uma vez, você não vai ter essa despesa mensal, vai ter com seguro, a gente já fala disso. Mas quem estiver pensando em financiar um carro, vou tirar a entrada do meio, porque a entrada ela tá lá naquele outro vídeo que eu citei, que é um vídeo que eu falo sobre os custos iniciais. Aqui eu tô supondo então nesse vídeo que nós já falamos sobre a entrada, já passou isso, eu estou nos custos mensais. Um carro 2020, mais ou menos, se você comprar no Buy Here, Pay Here, você vai pagar talvez 500 dólares por mês de parcela. É um carro relativamente novo, né? Engraçado é que esse mesmo valor, se você já conseguir comprar um carro, e você já tiver um Social, por exemplo, você comprar um carro zero, você vai pagar mais ou menos uns 500 dólares também na parcela, dependendo da entrada que você deu, é claro. Às vezes você já sai da concessionária e vai pagar esse mesmo valor que o rapaz que foi no Buy Here, Pay Here porque não tinha documentação, não tinha score de crédito, ele vai ter que pagar num carro usado. Se você pegar carro super velho, dá também, e a parcela não vai ficar tão diferente, tá? Às vezes você vai pagar uns 400 dólares. É claro que tudo que eu tô falando aqui em relação a carro, os valores oscilam ao infinito, né? Mas o interessante é que uma pessoa que vem e compra um carro zero no passaporte, ou seja, ela não tem um social, ela não tem um score de crédito ainda, ela foi numa loja, numa Toyota, por exemplo, comprou um carro zero, entrada bem baixinha, ela vai gastar mais ou menos uns 800 dólares por mês se ela conseguir aprovar um financiamento. Ou seja, se a gente compara com o do Brasil sem converter no 1 para 1, é surreal, né? Sem falar que eu tô falando de linhas de entrada dos carros aqui que no Brasil você não encontra muitas vezes nem na linha mais top, né? Mas aí quando você tem um carro, você vai ter que fazer um seguro, né? Você vai ter que obrigatoriamente aqui na Flórida fazer um seguro pelo menos para terceiros. Funciona assim. Imagina que eu comprei o carro, eu já quitei o carro é meu. Se eu não quiser proteger o carro para que, caso eu dê PT nele, por exemplo, eu não perca o valor do carro, o problema é meu, quem está se prejudicando sou eu. Mas seguro para proteger terceiros, caso eu bata neles, outras pessoas, esse eu sou obrigado a fazer. Então, mesmo que você tenha um carro quitado, você é obrigado a fazer seguro para terceiros. E se você tiver um carro financiado, você é obrigado a fazer seguro no valor do carro também, não só para terceiros, mas seguro para caso tenha algum problema com o carro, você não dê prejuízo para a empresa que financiou o carro, né? Então, se um carro for financiado, você vai ter que fazer o seguro para terceiros e vai ter que fazer o seguro do próprio carro também. Claro que as coberturas elas variam ao infinito aqui também, tem várias empresas, mas um seguro para terceiros ele vai partir de 100 dólares mais ou menos, e um seguro total vai chegar até uns 300 se você não tiver carteira de motorista há uns 2 anos para poder mostrar que você é um bom condutor, né? Eu particularmente acho que o seguro é uma despesa alta que se tem, né? Quando a gente compara para o valor do carro que é tão acessível, o seguro ele se destaca. Então é importante você se planejar para isso. Se você for ter 2 carros, é claro, aí você dobra esse custo, tanto do carro quanto do seguro. A gasolina, essa é uma despesa que vai depender, né? Você trabalha em casa, você trabalha na rua, o quão longe é, tem filho, dirige, vai e volta para a escola. Como que é a tua rotina? Você tem alguma atividade física que você faz, academia, jiu-jitsu, algum tipo de esporte? Dependendo disso, o custo de gasolina vai subir bastante. Com o presidente anterior, a gasolina estava bem mais barata, ela subiu bastante com esse atual governo. Então hoje está um pouco mais alto do que era para ser, espero que as coisas voltem ao normal. Você vai gastar aí de 100 a 250 dólares por mês de gasolina para cada carro que você tiver. E aí vai ter o plano de saúde, é super importante, tem gente que negligencia, não recomendo que façam isso. É uma despesa que nos Estados Unidos, se você tiver que ir para o hospital, ela pode sair muito cara, então vale a pena você ter. Normalmente as pessoas que chegam, eles contratam planos com subsídio do governo, né? Tem estados que dão planos até de graça, mas outros dão subsídio do governo, significa que você tem que se enquadrar num contexto de renda, não é para todo mundo. É importante você entender com a empresa que você está fazendo, mas também com o contador e eventualmente com o seu advogado de imigração, se isso daqui não está infringindo os seus direitos, mas dá para se pensar nos planos com subsídio, 40 dólares uma pessoa, 62, 83, 100 dólares 4 pessoas na família.
e assim por diante. Então é um plano bastante acessível, ele é um plano que tem coparticipação, então eventualmente você vai ter que pagar um pouquinho da despesa, mas ela é bem controlada e o plano realmente ele ajuda demais, demais aqui na Flórida, demais. Se você quiser contratar um plano de saúde sem a ajuda do governo, você pode também, vai sair uns $400 por pessoa. Vão ter vários outros custos pequenininhos que vão se somando, né? A academia, você pode pensar aí num planinho mais baratinho, por exemplo, na academia Planet Fitness, que é uma academia que tem tudo quanto é canto e ela é realmente bem acessível, bem vazia até. $10 por pessoa, surreal, né? Tem também nas redes um pouco maiores, ali uma média de $30 por pessoa, às vezes você faz um plano em família, paga 40 por 2 pessoas, uma academia gigantesca, lotada de aparelho, como você não encontra no Brasil. Quando a gente olha para, por exemplo, gastos em farmácia, né, o gasto médio vai ficar entre de $10 a $35 por pessoa por mês. É claro que não chega a ser um gasto mensal, você vai ficar muitos meses sem gastar, mas eventualmente vai chegar um momento em que você vai ter um gasto um pouco maior, então é bom você já ter esse planejamento de que na média do ano é possível que você gaste por aí. E aí tem roupa também, né, que é um outro gasto que não acontece todo mês, mas que no ano você consegue gastar um valor que diluindo no mês dá para pensar em $15 a $20 por pessoa da família, tá? É um valor bem sensato, aqui a roupa é bem acessível, roupa boa, então você não precisa ficar comprando o tempo inteiro. Aqui em Orlando, por exemplo, para várias rotas você vai ter pedágio, né, que é um gasto bem comum, mas é bem baratinho também, vamos botar aí de $10 a $30 por mês, vai depender de onde você anda. Muitas pessoas ativam nos aplicativos de mapa a função sem pedágio, e aí aumenta 2, 3 minutos na rota e anda sem pedágio numa boa. Então esse gasto ele também pode ser zero. Se o seu filho estiver na escola, e aí vale para os casais com filhos, né? Você também tem tanto a opção de levar o lanche na lancheira, e aí você não vai ter custo nenhum com isso, ou você pode pagar para que o seu filho ele coma na escola. Então, você vai gastar aí mais ou menos por dia de almoço R$2,50 e lanche R$1,50 para que o seu filho coma na escola e você não tenha que se preocupar com isso. É claro, vai ser a alimentação da escola, pode ser que você queira, pode ser que você não queira e prefira levar a lancheirinha para ele também. Então dá para pensar em mais ou menos $50 por mês de cada filho, caso você queira pagar para que ele se alimente lá na escola, tá? Se você quiser pensar, por exemplo, em parque de diversão, dá para imaginar mais ou menos $130 por mês para um casal com filho, num plano um pouco mais acessível, que você não tem acesso todo ano, mas já quebra um galho. Se você quiser planos melhores, tem também, tá? Bom, nós já cobrimos aqui uma imensa parte dos gastos que você vai ter mensalmente para morar aqui na Flórida. Eu vou somar e passar isso aqui para vocês agora por tipo de família. Agora aproveita e já se inscreve no canal. Olha só o trabalho que deu para gravar esse vídeo, tanto de pesquisa quanto de gravação. Se inscreve, tem muito conteúdo sobre os Estados Unidos aqui. Vamos direto aos valores. Só acabei de achar essa casa aqui que está sendo construída. Olha que legal a estrutura dela subindo. Bom, não sei em que etapa tá, não sou o cara da construção, não manjo disso, mas dá para ver que tem vários canos ali. Não sei se já passou por inspeção, se não passou. Mas legal, ó, buraquinho aqui cavado. Tem material ali também, ó, que eles devem ter usado na fundação, supondo eu que a fundação já tenha sido feita, eu imagino que sim. Você que entende de construção fala aqui, porque eu realmente não manjo nada, mas é impressionante. Tem muita coisa surgindo aqui em Orlando, muita coisa, porque a demanda ela não para de vir, espaço não falta, então assim, tem muita coisa surgindo. Você que está vendo aqui, fique tranquilo que você vai encontrar muita coisa legal, muita casa nova para você poder morar. Vamos voltar então, vamos voltar com a casa ali de fundo, né? Primeiro o solteiro, vamos falar de mínimo, de média e de máximo. O solteiro dá para pensar em no mínimo do mínimo, solteiro do perrengue total, $1.345. Isso daqui contando todos os gastos lá embaixo e várias coisas que ele não vai precisar gastar. Mas esse gasto ele pode ser muito maior, ele pode chegar até $4.230. E o céu é o limite, tá? Mas na média vai ficar em 2.665. É um valor bem sensato para um solteiro, é um valor alcançável. Dá para uma pessoa só trabalhar e bancar isso, não é um grande problema. Já um casal sem filho vai gastar ali desde $1.700, que eu diria que é o mínimo do mínimo do mínimo. Não consigo imaginar gastando menos do que isso como despesa mensal. E aqui é no perrengue total, podendo chegar até $5.900 por mês. E mais uma vez, viu, isso daqui pode extrapolar se você quiser, mas com muito, muito conforto, $5.900 por mês. Mas na média, com uma vida boa, com uma casa legal, um casal com carro, dá para pensar em gastar uns $3.615 por mês, que é um valor alcançável. Se tiver 2 pessoas trabalhando, é muito facilmente pago. Um casal com filho que queira passar perrengue, e eu não recomendo que você passe perrengue com filho, absolutamente, pensa bem, mas eu vou jogar aqui, não recomendo que você faça isso com seu filho não.
$2.730 na linha da miséria você consegue sobreviver com um filho, com várias condições e com uma vida bastante restrita. Esse gasto, com um pouco mais de conforto, ele pode chegar a 6.950 mil, mas aí você vai ter uma vida que no Brasil você teria que ganhar muitas dezenas de milhares de dólares para ter, morando em casas como a que eu mostrei aqui, ou até melhores do que essa. Então é altamente possível você ter uma vida muito, muito boa com 6.950 dólares, com um casal com um filho só. Na média, vamos pensar em 4.150 dólares, é um valor excelente para uma família com um filho poder viver. Dá para você viver com bastante conforto, muita tranquilidade, e 2 pessoas trabalhando também conseguem pagar isso daqui com relativa facilidade. Caso você tenha mais filhos, você vai ter que acrescentar um valor por filho, né? Vamos pensar no cenário então sem gastar com daycare, que pode custar aí uns 800 dólares por mês, pode chegar a 1.000, 1.200 também. Sem escola particular, que eu estava vendo uma escola católica que fica aqui em Orlando, numa região bem boa, inclusive, 8 mil dólares por ano, se dividir por 12 dá 600 e poucos dólares por mês, se não me engano. 600 e poucos dólares por mês é mais barato do que um daycare, mas essa escola católica é para crianças do kindergarten em diante, de 5 anos para cima, né? Eu achei o valor extremamente acessível, você pode considerar isso também, sem pensar em carro para filho, sem pensar em telefone, enfim, gastos mais básicos de alimentação e etc. Eu consigo imaginar uns 300 dólares para cada filho que você tenha, imaginando aí alimentação e algumas outras coisinhas. Pode ter esses outros gastos que eu comentei do daycare, etc., mas eu acho que é um valor bem sensato para você poder planejar caso você tenha uma família grande. Que Deus te abençoe. Bom, agora a gente vai falar sobre gastos com alimentação e é claro que eu tô aqui no Walmart, né? Então, Walmart é o jeito que o brasileiro fala, é claro. Cara, tem muito Walmart aqui, sempre é um mercado gigantesco, tem tudo que você precisa, então ali você vai encontrar farmácia, aqui você vai encontrar mais comida, aqui você vai encontrar uma outra seção de vinhos e outras coisas, então é um mercado muito grande. Dificilmente alguém vai gastar menos de 300 dólares. E aqui uma dica importantíssima, quando vocês vierem aqui para os Estados Unidos, não comprem esse Twix aqui, que você congela, é tipo um sorvete. Cara, aqui, momento gordinho do vídeo, esse negócio é bom demais, é 4 dólares, se você comprar isso daqui, eu garanto que você vai ter um grande problema na sua vida, nem prove, viu? De compras mensais com comida, tá? Então, considere isso daqui quando você for fazer o seu planejamento. Eu diria que com o mercado, e aí lembra que eu não estou considerando mais aqueles gastos iniciais, né? Não estou falando mais de lençol, de fronha, cobertor, talher, eu estou falando do gasto mensal. Estou falando da despesa que você vai ter quando você já estiver morando aqui e já tiver mobiliado a casa, vai. Lembra que tem aquele outro vídeo onde eu falei sobre essas questões aí de mobília e aqueles outros gastos que surgem quando você chega nos Estados Unidos. Falando agora de gasto mensal mesmo, um solteiro vai gastar aí de 300 a 500 dólares. Eu não consigo imaginar gastar menos do que isso, tá? 500 dólares a gente já está falando de um solteiro que já abriu o bolso e está gastando com algumas coisas que talvez não fosse tão necessário, mas esse é um valor de referência legal para você poder se basear. Eu diria que um casal sem filho vai gastar aí de 450 a 800 dólares e um casal com filho vai gastar aí de 550 a 1.100 dólares mais ou menos. Se você tiver mais filhos, dá para pensar aí de 70 a 200 dólares por filho mais ou menos. Gasto com restaurante, né? Você pode simplesmente não gastar, você pode levar comida de casa, não ter que se preocupar com isso. Inclusive, você que vai vir aqui para os Estados Unidos que nunca viu, você vai conhecer esse restaurante aqui, ó, Chick-fil-A. É simplesmente, você nunca mais vai querer saber de McDonald's, Burger King ou qualquer coisa do tipo. Esse restaurante ele é maravilhoso. É um restaurante que tem uma cultura cristã muito forte, eles não funcionam no domingo também, então se você quiser vir no domingo, você não vai conseguir, mas você sempre vai ver ele lotado, porque ele é muito melhor do que o McDonald's e os outros. E ele é muito barato também, sabe? Então, assim, é simplesmente um pão, frango, queijo e bacon e acabou, entendeu? Tem um negocinho outro que você pode colocar aqui, mas o foco é o pão e o frango, mas é bom pra caramba. Chick-fil-A, não esqueça quando você vier pra cá. Mas é difícil acontecer, eventualmente você vai gastar alguma coisinha, se você trabalha fora, você vai ter que comer fora, não sei se você vai sempre conseguir levar comida de casa, embora você possa tentar. Solteiro a gente pode pensar aí de 80 a 200 dólares por mês de gasto com alimentação fora de casa. Casal sem filho vai gastar aí de 150 a 400 dólares por mês, se já abrir um pouco o bolso e sair com mais frequência. E o casal com filho vai gastar de 200 a 500 dólares por mês, mais ou menos, com alimentação fora de casa. Olha só, eu falo que o Chick-fil-A é bom, ó, até a polícia tá lá, ó. Cara, todo mundo vem aqui, vocês não têm ideia. A fila desse lugar é gigantesca. E se você quiser viver essa realidade que eu estou te mostrando aqui, eu posso te ajudar. Eu tenho uma empresa de vistos americanos chamada Move Vistos. É a melhor empresa de vistos americanos do Brasil, mas não tem comparação com nenhuma outra. E nós podemos te ajudar com visto de estudante e de turista. O de turista ele não é para morar, mas o de estudante sim te permite morar legalmente nos Estados Unidos enquanto você estuda por vários anos, com bastante estabilidade, previsibilidade. Então se você quiser viver essa experiência e poder entender o que eu estou falando com seus próprios olhos e sentir o que eu sinto de morar aqui, aqui na descrição vai ter um link
clica lá, preenche o formulário rapidinho que o meu time vai te mandar um WhatsApp te explicar como que a Move Vistos vai te ajudar a se preparar da melhor forma possível, eu te garanto, para tirar o seu visto americano. Inclusive aqui na tela está aparecendo um vídeo que eu fiz para as pessoas que decidiram vir para os Estados Unidos, mas não sabem qual visto tirar. Esse vídeo ele tem muita informação bacana, clica aqui na tela e assiste que ele vai te ajudar demais a sair de onde você está hoje para poder estar aqui nos Estados Unidos vivendo tudo isso que a gente tem conversado aqui. Beleza? Um abraço e até mais.